Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live do quadro Encontre o seu verdadeiro lugar. E hoje eu vou receber a Janice Ehringer para a gente falar sobre como se livrar da síndrome do impostor. Vamos chegando, pessoal, tá só começando. Olá, Janice, já está conosco por aqui. Pessoal, vamos enviar essa live para aquela pessoa que você sempre percebe que está nos mesmos padrões, se sabotando, que tem dificuldade de se sentir merecedora, está sempre enfrentando uma dificuldade e fica se lamentando, se amargurando que a vida é difícil. Envia essa live para essa pessoa que precisa saber disso hoje. Vamos chegando. Já vou trazer a Janice para cá. Deixa eu só mudar a música, né, para recebê-la. Prontinho. Vamos chegando. Deixa eu colocar a Janice aqui. Vamos, Janice, começar essa live. Deixa eu convidá-la. Vocês me escutam bem? O som tá bom? Olá, Janice! Olá, tudo bom? Boa Seja noite. muito bem-vinda! Que alegria estar aqui com você. Muito obrigada. Muito obrigada por essa oportunidade. Olha, eu quero te falar que a alegria é minha, viu? Você é uma pessoa que eu admiro bastante, a sua forma de se comunicar, sempre com leveza, com prosperidade, e ajudando muitas mulheres a ressignificarem traumas e dores que às vezes impactam ao longo de anos, né? Então, saiba que eu admiro muito você e é muito gratificante estar aqui hoje, essa noite, nesse tema, né? Que eu te convidei, você aceitou de pronto. Então, seja bem-vindo aqui à minha casa. Por favor, se apresente para o pessoal. Muito obrigada, Vitor. É sempre uma alegria contribuir com quem acredita que cada pessoa pode criar o seu mundo novo, né? Eu vejo você fazendo esse trabalho e por isso que eu aceitei estar aqui com você. Eu sou essa pessoa que criou o seu mundo novo. Eu aprendi com Jung que a missão de todos nós é viver uma completa integração com a vida. E essa integração é confiar que você pode ficar vulnerável numa postura ousada diante da vida para conhecer até onde você pode chegar sendo quem você é. Jung faz um paralelo da psicologia com a natureza. Para ele, nós somos a manifestação da natureza, portanto, a natureza vive essa união, né? essa unidade com a única sabedoria que há, com a única inteligência que há, com a única mente que há. E que a nossa missão é viver dessa forma. Então, vamos imaginar que cada um é uma árvore que desde quando semente saberia o fruto que iria oferecer. E você precisa resgatar essa memória de qual é o fruto da sua semente. E você só faz esse resgate se você tem ousadia, se você tem coragem, se você se atreve a ser a ovelha negra da família, né? E eu fiz tudo isso, né? Eu fiz essa caminhada toda na minha vida, em todas as áreas, né? Primeiro, quando eu escolhi me casar, eu tinha 17 anos de idade, então eu não poderia me casar porque eu precisava que os meus pais assinassem. Aí eles não queriam assinar. Aí, por fim, eu consegui que eles assinassem, então eu me casei. Depois, quando eu quis me divorciar, ninguém era a favor do divórcio, absolutamente ninguém, nem o meu ex-marido, nem a minha família, nem a família dele, ninguém, nem eu mesma. Mas eu sabia que a única coisa que eu tinha que fazer era sair dali. E, mais uma vez, eu dei um passo que contrariava a todos. Depois eu saí de uma empresa com mais de 20 anos de carreira. Enfim, saí do interior. Olha, eu fiz tudo que não podia ser feito, eu fui fazendo, sabe?
Então, eu sou essa contraventora, mas uma contravenção, buscando uma lealdade a mim o tempo todo. E é sobre isso. E eu levo isso adiante com o único recurso que eu tenho, que é a inteligência espiritual, né? Então, a inteligência espiritual que te ajuda a ver o mundo de uma forma desperta. Você aprende a ver quem você é e aprende a ver o seu entorno. Conhece melhor as pessoas, porque se conhece melhor e conhece melhor o mundo. Então, a visão distorcida sobre você e sobre o mundo, que aqui nessa live a gente está falando de impostora, é a raiz de todos os seus problemas, porque impede que você viva quem você é. Então, essa é a minha história, uma história de quem foi deixando coisas, renunciando, abandonando, né, transgredindo, para, enfim, inventar um trabalho que não existia, ocupar um lugar que não existia, nessa curiosidade de saber até onde eu posso ir sendo quem eu sou. Janice, eu já gostei, já entrei aqui nos seus pensamentos, porque eu vejo que você realmente foi quebrando um monte de paradigmas ao longo da vida. Primeiro, casamento, numa fase que eu acredito que tenha sido de realmente muitas descobertas, e também de vivenciar este novo, de se permitir estar ali, e ao mesmo tempo de romper esse desafio de não estar mais completa naquele ambiente. Na área profissional, então eu vejo que você conseguiu, e de pouquinho em pouquinho, cada área absorver, acho que com a sua experiência, o máximo para que você chegue aqui hoje. Inclusive, eu queria saber como que você chegou às constelações, porque você falou que é algo que também não é algo assim que é balizado, que todos são a favor. Então, mais uma vez, você teve que ser a ovelha negra de alguma forma. Então, estou curioso. Sim. Então, essa saída da carreira talvez tenha sido a mais questionada de todas. Porque eu tinha me dedicado muito, né? Saí do interior por conta do crescimento na carreira. Foi a empresa que me trouxe para a cidade grande, porque eu sou lá do interior do Rio de Janeiro, lá de Friburgo da Serra. Não sei se você conhece. Você conhece? Não conhecia. Então, eu era do interior e lá eu tinha uma posição interessante, assim, a posição mais alta que eu poderia chegar na empresa no interior era a que eu estava. Então, eu tinha uma vida confortável, sabe? Bem confortável. Eu tinha conquistado uma vida muito boa já para aquela cidade, considerando a família que eu nasci, as condições que a minha família tinha, eu já tinha virado um case, assim, já tinha feito uma história bem diferente, bem bonita. Mas eu sempre tive esse sonho, né? Eu acredito que eu nasci para transcender. Eu falo que eu sou uma transcendência ambulante, né? Então, eu tinha esse sonho de ir para um lugar maior que me desse maiores oportunidades. E aí isso aconteceu. Então, eu tinha me dedicado tanto àquela carreira, eu tinha enfrentado tantos desafios para chegar onde eu cheguei. E quando eu cheguei lá, né, eu tinha 21 anos de carreira, e aí eu chamo esse momento de o luto da morte da expectativa, né? Que você projeta todo o seu sucesso, sua felicidade, sua realização, sua plenitude na vida em um determinado lugar, em uma determinada realização. E aí, quando você chega lá, você descobre que a visão de lá do alto não é tão interessante assim. Então, eu dei o nome de o luto da morte da expectativa, que quando eu cheguei lá, eu senti um vazio muito grande, né? Porque até ali tinha uma motivação muito grande para alcançar algo fora. Mas naquele momento, houve um grande movimento de alcançar algo muito significativo dentro, né? Que é uma vida com real significado, sendo quem eu sou. E foi nesse momento que eu deixei a carreira, né? E aí eu era louca, né? Eu era maluca, porque eu deixei de uma maneira muito doida mesmo, né? Eu pedi ajuda, porque eu estava passando por uma crise existencial, um vazio muito grande, e eu pedi ajuda. E voltando do trabalho, um louva-a-Deus parou no para-brisa do meu carro. E essa ajuda era sobre fazer ou não fazer uma viagem para a Índia que ia durar um mês. E quando eu vi aquele louva-a-Deus, eu comecei a chorar e me emocionei absurdamente, porque literalmente eu vi a vida respondendo o meu pedido, porque foi naquele dia que eu meditei e pedi do fundo do meu coração uma resposta, se eu iria ou não para essa viagem. E o louva-a-Deus foi a resposta, e eu não tive coragem de não fazer a guiança que eu recebi.
Então, eu tinha acabado de trocar de empresa na tentativa de resolver o meu problema. E aí eu tinha visto que não tinha resolvido, porém eu não tinha férias, eu não tinha como fazer aquela viagem. Então eu saí de uma empresa que eu tinha chegado há 6 meses, fazendo uma conversa assim muito doida com o meu chefe, e fui para a Índia. Deixei tudo para trás. É lógico que quando eu voltasse não ia ter aquele emprego, mas também não precisei, porque aconteceu algo muito mágico, Vitor. Eu estava lá na Índia e eu levei um computador por causa de um único relatório que eu tinha que fazer na empresa. E por conta desse relatório eu recebi um e-mail que eu li, né? Que era me convidando para uma entrevista numa outra empresa. E aí eu digo, olha, eu estou numa viagem para o exterior, só volto no final do mês. E a moça me responde, mas até lá a gente preencheu essa vaga. Aí eu fiquei meio down, né? Eu falei, cara, provavelmente quando eu voltar não vou ter emprego e essa entrevista eu não vou poder ir. Depois eu pensei, Janice, você veio para cá deixando o emprego que você tinha, você vai ficar down por causa de uma entrevista. Então, vida que segue. Só que quando eu voltei, eu liguei para lá. Falei, vai ver, eles não ocuparam a vaga, né? Moral da história, Vitor. Quando eu voltei, eu não fui mais para aquela empresa, eu fui para essa nova que era na área de saúde. Então, a minha vida antes da Índia era telecom. Foram 21 anos em telecom. Depois da Índia, a empresa para onde eu fui era na área de saúde. Eu ainda não tinha preparo para fazer essa mudança. Mas logo depois eu fiz a mudança, né? Deixei tudo, entendi tudo que estava acontecendo, né? Que esse trabalho era o meu, eu vim para esse lugar, eu tinha que enfrentar o meu medo, eu tinha que me jogar, eu tinha que me colocar vulnerável para estar no meu lugar. E aí eu vim para cá e nesse momento eu fui considerada louca. Só que depois veio a pandemia, aí eu já estava aqui há 5 anos, aí eu passei a ser visionária. Aí me chamavam de visionária. Então eu passei de louca a visionária, sabe? Dois opostos. E aí, foi nesse período que você descobriu as constelações ou já se envolveu nesse sentido? Eu já tinha, porque no meio da minha crise, eu queria manter o meu trabalho, o meu cargo, o meu salário, tudo aquilo que já gerava uma vida confortável para mim, eu queria manter, eu não queria perder nada daquilo. E enquanto isso, eu fiz várias formações, estudei, fui fazer trabalhos voluntários, porque eu amava, né? Eu tenho isso da minha mãe, isso. Eu nasci com essa força, né? Com essa... Eu acredito que é uma entrega que me foi dada que precisa ser multiplicada. Mas como eu não acreditava que isso podia gerar dinheiro, eu fazia trabalhos voluntários. Então, por exemplo, eu organizava todas as constelações familiares de uma grande amiga minha. Era eu que organizava, era eu que ia lá. Inclusive, desculpa interromper, que é uma forma de se sabotar, né? Então, eu fiz isso por 4 anos. Aí depois eu entrei para uma irmandade e fui trabalhar também. Lá eu pagava para eu trabalhar, né? Eu e todos os outros servidores, né? Pagavam para trabalhar. Então eu tinha 4 atividades voluntárias e estava completamente mergulhada em tudo isso e não queria deixar o meu trabalho porque não acreditava que com isso que eu amava fazer eu poderia ganhar dinheiro, né? Na verdade, ganhar não poderia mesmo, mas poderia criar, né? Como eu tenho criado e como você também tem criado, né? Desde que tenhamos pessoas que nos agradeçam pelo nosso trabalho, que eu tenho certeza que você tem, você será capaz de criar dinheiro, né? Se você tiver uma pessoa que é grata a você pelo seu trabalho, você tem uma pessoa capaz de atrair outros clientes para você, que depois atrairão outros, que depois atrairão outros, que depois atrairão outros. Então, isso é o tema que você escolheu para a aula de hoje, sabe, Vitor? É ter coragem de ser a impostora da família, né? Aliás, eu quero dizer o seguinte, olha, se você não está sendo a impostora da família até agora, até esse momento da sua vida, eu quero te dizer que a sua vida está em risco, que você está correndo perigo. Se você ainda não quis ser a impostora da sua família, eu quero te dizer que sua vida está em risco. E, na verdade, é a ovelha negra, né? A impostura não. É só assim também.
Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas elas têm a dificuldade de fazer justamente isso que você fez, de ter coragem para enfrentar o desconhecido. A gente viu que as coisas só começaram assim a se revelar para você como forma de revelação quando você decidiu dar espaço. Então, eu acho que quando você traz para si essa coragem, e o que muitos temem é dar este passo de coragem. O meu despertar ele veio por meio de um câncer. Eu sou advogado por formação, trabalhei em escritórios. Teve uma época que eu fui para o artístico, porque eu precisava espairecer de tanto, diante de tanta assim, burocracia, de tanto estresse que eu tinha. E aí chegou um momento que eu desenvolvi esse câncer, eu vi que eu não tinha mais alternativa, a não ser mudar. E eu sempre falo para as pessoas que eu sou libriano, né? Então, para mim, quando não tem alternativa, é a melhor coisa, é o melhor dos mundos, porque eu sei que é este o caminho, entende? E foi isso que eu consegui perceber através do câncer, não ter essa alternativa. E toda aquela bagunça, quantas coisas que eu fui negligenciando ao longo da minha vida. A minha saúde, os meus sonhos, me entregava muito mais para os outros. Isso me fez atrair relacionamentos abusivos, né? Que a gente vai se sabotando, a gente acha que não é o suficiente, porque nós não nos vemos como suficientes de nós mesmos. Eu acho que esse é o principal ato de coragem, porque a gente fica sempre naquele casulo que é confortável. A gente fica ali dentro. Eu até falei, eu acho que eu falei isso em stories para trazer as pessoas para nossa live, que a gente fica ali naquele casulo, só que se a gente não romper, a gente nunca vai poder ter a chance de se desenvolver e ser uma borboleta, porque a borboleta também passa por desafios. Mas enquanto você só faz da forma como você recebeu, aquilo que os seus pais te ensinaram, daquilo que você, do ambiente que você cresceu, às vezes religioso, às vezes dos amigos, você se sabota. Até mesmo é muito difícil, e eu achei muito interessante ver na história de Jesus esse aspecto, que para as pessoas era muito difícil ver Jesus como o Salvador. Elas cresceram ali com Jesus, tiveram os momentos de infância, de brincar com ele, e aí do nada o cara se declara como o filho auto-outorgado de Deus. Por isso que às vezes a gente vai precisar romper os ambientes que a gente conviveu a vida inteira, Sim. porque talvez o nosso crescimento não está ali, mas além disso, né? É por isso que eu falo que, na verdade, a sua missão é se sentir impostora dentro da sua família. Por quê? Aí Porque, é. imagine que você cresceu numa família e você recebeu dela toda a sua visão sobre a vida, toda a sua visão sobre você, toda a sua visão sobre as pessoas, sobre o trabalho, sobre o dinheiro. Imagine, é isso que acontece. Verdadeiramente é isso que acontece, ok? Então, você sabe disso, né? Então, imagina, você cresceu numa família, qual era o ambiente em relação ao relacionamento deles com eles mesmos? Como é que seu pai se relacionava com ele? Como é que sua mãe se relacionava com ele, com ela? Imagina. Sua mãe se relacionava com ela de que maneira? Ela se priorizava? Ela era uma pessoa que se respeitava? Ela era uma pessoa que tinha autonomia? Ela era uma pessoa que tinha hábitos saudáveis para a saúde, para o bem-estar, para a beleza dela? Ela cuidava da saúde física, emocional, mental, espiritual? Agora olha para o teu pai. Teu pai era um homem que tinha uma integridade, né, que tinha um posicionamento firme em relação ao papel de liderança dele no mundo, na família, como ele se relacionava com ele, né? Agora, imagine que, naturalmente, você vai fazer esse mesmo protocolo. Nós chamamos isso de protocolo. Você vai pegar o protocolo que você assistiu, como o seu pai se tratava, como ele se relacionava com ele, como a sua mãe se relacionava com ela, e vai repetir na sua vida. Essa é a sua visão de mundo. Você tem uma visão distorcida, completamente distorcida sobre você, sobre como você deve se relacionar com você, e sobre como são as pessoas, e sobre como é o mundo. A mesma coisa você vai fazer. Como é o seu relacionamento com o seu par afetivo, seu namorado, seu marido? Olha a sua mãe, é nesse ambiente que você cresceu. Como a sua mãe se relacionava com o seu pai? Ela tinha um marido? Ela foi traída? Ela foi abandonada? A família que você nasceu é patriarcal ou é matriarcal?
Imagine, você vai simplesmente ter um protocolo em que você vai repetir isso. Agora pensa isso no trabalho. Na sua família, você aprendeu o quê? Que trabalho é sofrimento, é trabalhar duro, é só garantir a sobrevivência. Né? No trabalho não é para ser feliz, trabalho é para ganhar dinheiro. Você vai fazer igual, isso é um protocolo. Pensa no dinheiro. Dinheiro não cai do céu. Dinheiro é muito difícil, dinheiro é só para pouco, dinheiro é rico, não tem dinheiro suficiente no mundo. Sua família estava sempre com dívida, sempre brigando por causa de dinheiro, sempre falando com você que não tinha dinheiro. Você vai pegar esse protocolo, vai repetir, e assim vai. Então, você só vai ter uma vida que é sua, que é a sua missão aqui, ter uma vida que é sua, se você passar por esse processo de diferenciação, que é, eu conheço quem eu sou porque eu conheço de onde eu vim. Então, eu sei quais são os desafios, quais são as fraquezas que eu preciso superar, que eu preciso vencer. Então, eu sei o que eu vim fazer aqui. Eu vim transcender a essa tranqueira toda. Porque em mim isso vai precisar parar. Então, você precisa ser a impostora. Por quê? Porque você vai fazer diferente. Porque ou você faz diferente, ou você não está vivendo a sua vida. Você está simplesmente cumprindo um protocolo. Exatamente. E a gente precisa dessa evolução, né? A gente precisa, foi como você trouxe bem sabiamente nas suas falas, né, Janice, que os filhos, eles olham para os pais, porque naquele primeiro momento que a gente nasce, que a gente vai crescendo no ambiente familiar, os nossos pais são a nossa visão de mundo, a visão do que é dinheiro, do como a gente se relaciona, o que é ser homem, o que é ser mulher. Porque a forma como a gente olha os nossos pais é a forma que os nossos pais olham para a vida. Então, humanamente, é muito difícil a gente realmente mudar se a gente cresceu num ambiente com referenciais não tão saudáveis. Então, se a gente começa a fazer um pouquinho diferente, eu acho que Bert foi muito sensível e perceptível na observação dele das consciências, né? E a gente começa a se sentir mal se a gente faz diferente do nosso clã familiar, se a gente faz diferente daquelas pessoas. E aí, do nada, a gente está lá naquele. Eu vou falar de relacionamento, que para você, eu sei que é a sua direção, né, no Instagram, mas é algo que eu já vivenciei. Então, a gente está lá com aquele relacionamento que está dando certo, a pessoa está feliz, você está feliz, a gente está realizando sonhos, só que você sente algo como se fosse um incômodo. Não, isso não está certo, não deve ser assim, não. Eu não sou suficientemente bom para ela. Eu não sei, alguma coisa vai acontecer em algum momento, né? E aí você vai fechando o seu coração pro amor. Você vai criando um bloqueio. Na verdade, na área de relacionamento, o que você mais vê por aí? Vitor, isso é muito perigoso. Por isso que eu falei, parece que eu falei brincando, mas eu não falei brincando, não. De verdade, isso é muito perigoso. Quem cresceu em um ambiente onde os pais se sabotavam muito, se boicotavam muito, em relação à vida afetiva, por exemplo, né? Quando chega na vida adulta, vai ter uma barreira imensa para se relacionar. O trabalho para ser feliz no amor é muito maior do que a pessoa imagina. E o que é mais grave é que a pessoa acredita que a barreira para ser feliz no amor é só na área afetiva. A pessoa acha que é só em relação a homem que as coisas não andam, né? Porque homem não presta, porque tem menos homem no mundo do que mulher. Então é só em relação a homem que não funciona. Então eu vou abandonar essa área, vou aceitar essa limitação aqui, vou tocar o trabalho, vou tocar o dinheiro. A pessoa pensa assim, né, Vitor? Mas isso não é real. Isso não é real. Assim, o relacionamento afetivo é a sua maior ferramenta para construir recurso dentro de você para prosperar em todas as áreas da vida. Então, quando você está vendo que a sua vida afetiva não funciona, esse aspecto está falando para você sobre a sua limitação para se relacionar com a vida. Não é com o homem, é com a vida. Chato.
Isso é muito poderoso, porque o ser humano é um ser de relações. Se a gente não consegue desenvolver relações que frutificam, que dão continuidade à vida, porque o que eu vejo muito também é que as pessoas, quando elas estão em uma relação, hoje eu vejo isso mais dentro da constelação mesmo, que você às vezes tem uma dificuldade de trazer a força para a sua relação, porque às vezes a sua família de origem demanda mais energia, demanda, sua mãe fala alguma coisa e você, não posso fazer diferente. Então você vai trazendo comandos que foram internalizados lá no passado para a relação atual. Aí quando chega uma hora, pum, vira aquela bagunça, os dois na sombra, aí é briga, é discussão, porque em vez de serem dois adultos que se trabalharam por meio da relação, eles fazem o contrário. Eles colocam a relação como a expectativa dessa mudança, mas primeiro, se a gente não consegue perceber no outro aquilo que a gente precisa trabalhar em nós mesmos, acabou. Porque as pessoas têm essa expectativa ilusória de que a relação sempre vai ser um mar de rosas, que, não, as coisas mudaram, eu já não estou mais satisfeita, aí vai lá pede um iFood novo, porque é assim, hoje em dia, você não está satisfeito, você já troca e já vai para o próximo. Mas a gente está perdendo a sensibilidade de viver o tédio das coisas, do processo. Isso que eu percebo cada vez mais, porque sabe por que eu falo isso, Genice? Quando eu vou fazer o meu suco verde, eu levo 30 minutos para ficar lá, lavando as coisas, cortando. Aí depois para malhar. Pô, não quero malhar, mas vou porque eu sei que os resultados. Então eu começo a perceber que a maioria das coisas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia não envolve emoção. Como assim, Vitor? Sim, os seus hábitos de se cuidar, de você se alimentar, porque tem gente que não se alimenta. Eu fico impressionado que às vezes chegam umas coisas aqui, a pessoa fala, ai, que eu não gosto de beber água, que não sei o quê. Mas calma aí, a água, o alimento, ele é uma necessidade para o corpo. Você não tem que colocar uma racionalização em algo que não precisa desse neocórtex ali ativo. E aí as pessoas fazem isso também na relação, muitas vezes. Então elas começam a colocar uma expectativa de algo, de pensar que só porque recebeu de certa forma, que tem que ser igual. E aí a gente não evolui, nada evolui se a gente não trouxer a nossa visão. Se a gente colocar a visão dos nossos pais, a relação não anda para frente. Então vai ser mais um ciclo que você começa aqui, depois termina ali, depois outro, e as pessoas não mudam. Infelizmente, isso aqui é o que eu mais vejo. E o relacionamento é a coisa que mais engaja, porque parece que as pessoas não querem, elas querem conselhos, mas não querem colocar em prática, não é? Vitor, a área que a humanidade mais sofre, né? O maior sofrimento da humanidade está relacionado com os encontros afetivos. A primeira área de maior sofrimento é essa, e a segunda é o relacionamento com o dinheiro. E pode parecer que são coisas diferentes, mas não são. Essas coisas não são diferentes, né? No meu trabalho, através da inteligência espiritual, o que eu faço é chegar numa compreensão que essas duas coisas são iguais. São duas energias muito potentes, a energia sexual e a energia do dinheiro, né? Então, por mais louco que possa ser, essas coisas têm algo em comum, né? E o que eu gosto de trazer sempre, porque eu acho muito simples e muito rico, já que você me perguntou o que eu vejo nas relações, o que eu vejo é o seguinte: é uma visão muito inocente, muito romântica, de que o relacionamento afetivo é um encontro de amor entre um homem e uma mulher, e que isso é suficiente para que as pessoas possam construir uma família, um lar. Mas essa é uma visão muito romântica, muito, muito inocente, muito ingênua sobre a complexidade que envolve um relacionamento entre um homem e uma mulher, que se transforma em um lar, em uma história bem-sucedida, um pilar, né? O principal pilar de prosperidade, tanto na vida do homem quanto na vida da mulher. Eu atendo aqui os meus clientes individualmente e não faz diferença se é homem ou se é mulher. Eu vejo sofrimento das duas áreas, né? Tanto homens sofrendo quanto mulheres sofrendo, e eu vejo da mesma forma um homem que tem uma intenção forte de ser bem-sucedido na vida, ele tem como meta se casar. Se casar e se casar muito bem, com uma parceira que seja
verdadeiramente uma parceira de vida. E a mesma coisa, uma mulher que tem um compromisso grande com a vida dela, ela também tem como meta se casar com um homem que seja verdadeiramente um parceiro. Porque existe uma diferença muito grande entre companhia e parceria. Uma pessoa que não tem um comprometimento muito grande com a vida dela, com o futuro dela, uma companhia serve. Mas uma pessoa verdadeiramente comprometida com a história de vida dela, ela não quer uma companhia, ela quer uma parceria. E eu vejo esse objetivo em comum, tanto homem quanto mulher, que eu atendo aqui. E eles querem investir em uma visão maior, mais interessante sobre relacionamento, que é essa que você trouxe, né? Que eu vou explicar dessa forma. Né? Para mim, relacionamento é isso, assim, um homem se encontra com uma mulher. Então, aqui tem uma pessoa, uma identidade, né? E aqui tem outra identidade. Para que essa relação dê certo, tanto o homem quanto a mulher precisam compreender que na hora que eles chegam juntos numa relação, eles deram vida a uma terceira pessoa. Nasceu um nós. Nasceu aqui uma outra identidade. Essa identidade passa a ser nós e ela ganhou uma vida. Ela tem vida. No meu relacionamento, eu chamo essa vida aqui de bebezinho. É um bebezinho. Né? Um bebezinho que a gente precisa cuidar. Eu converso assim com meu namorado, né? Então, tem o homem, tem a mulher, e eles juntos têm um bebezinho que é o relacionamento deles, uma vida. O homem, para poder construir um relacionamento forte, saudável, ele precisa ter recursos para olhar para o bebezinho, ok? A mulher, para poder ser essa parceira capaz de construir uma vida em comum, forte, saudável, precisa ter recursos para olhar para o bebezinho. Ou seja, essas pessoas precisam já ter acessado um nível de consciência que elas podem deixar de olhar para o umbigo delas para olharem para um objetivo maior, que é a construção de um casal. E é aí que começa o problema. Por quê? Porque quando esse homem chega, ele quer que essa mulher olhe para ele. Quando essa mulher chega, ela quer que esse homem olhe para ela. Então, eu quero alguém que me ajude, porque eu não dou conta. O homem pensa. A mulher pensa. Eu quero alguém que me ajude, porque eu não dou conta. Então, ele não consegue nem dar conta dele nem dela. Ela não consegue nem dar conta dela nem dele. E esse bebezinho que nasceu, porque quando eles se encontram, esse bebezinho nasceu, ele já nasceu órfão. Então, esse é o caos dos relacionamentos. Por quê? Porque eu só posso ter disponibilidade interna para olhar o bebezinho se eu já me responsabilizei pela minha infância, pela minha adolescência e já atualizei a minha visão sobre quem eu sou, sobre quem são as pessoas, principalmente sobre quem é um homem. Porque se você ainda estiver na visão lá da sua mãe, que o homem não presta, que é melhor ficar sozinha, filha, vai trabalhar para nunca depender de um homem. Se você ainda está nessa visão de lá de trás, você não tem condição de olhar o bebezinho. Então, você precisa primeiro fazer uma grande trajetória com você. Antes dessa grande trajetória com você, qualquer relacionamento será um fracasso. É duro falar isso. Mas eu falo por experiência própria. Eu concordo com você, porque diante da minha caminhada, assim, antes das constelações, eu já cheguei a ter 4 relacionamentos. E todos eles, quando você... Por que é a constelação um divisor de águas na minha vida? Porque, para mim, as coisas começavam e seguiam o fluxo, né? O flow. Só que chegou um momento que eu percebi com a constelação que a gente tem que perceber a nossa história antes de poder dar essa continuidade. Então, é um marco, porque a gente começa a se autoconhecer. E quando a gente se autoconhece, a gente começa a definir nossos valores, aquilo que a gente gosta, aquilo que alguém pode chegar para complementar. Porque, por exemplo, hoje na minha vida, depois desse movimento, depois de ter o câncer em 2020,
a minha prioridade em relação a mim é o meu autocuidado. Então eu vou gostar de ter bons hábitos. Agora, se eu estou com uma pessoa que não faz isso, que está toda hora comendo besteira, porque querendo ou não, isso é uma forma de você tirar a sua vida. A alimentação, a não execução daquilo que precisa ser feito, querendo ou não, é um tipo de suicídio. Então, se a pessoa não encontra esse amor próprio dentro dela, como que ela. Aí que está o grande problema, porque ela vai começar a esperar que o outro traga esse amor para ela. Então, a gente vai vendo essa complementação, essa sabotagem de algo que ela não conseguiu adquirir em si para buscar no outro, porque ela espera lá dos pais. Então a gente vê que esse desencadeamento de informações, de emaranhados, vamos conectando com pessoas, e aí quando a gente vê, a gente está repetindo padrões, e aí achando que aquela relação não deu certo só por conta do outro, e é isso que eu vejo demais também. Então, um dos aspectos que eu vejo dessa síndrome do impostor dentro de relacionamento é algo que se manifesta muito grande. Eu acho que você trouxe outro ponto além também, que é sobre o dinheiro. O dinheiro é uma outra energia que eu também quero escutar de você daqui a pouquinho sobre o que você vai falar, se tem um bebezinho também, porque o dinheiro ele possibilita essa continuidade à vida. Sim, sim. E não adianta você achar que não, não, que agora você tem guru, que não sei o quê, que você é contra. Não. A forma como você comunica, a forma como você utiliza o seu tempo, que é o seu servir, a sua atenção, é que mostra aquilo que você prioriza. E quando você consegue, por exemplo, colocar a partir de você aquilo que te move, os seus conhecimentos, você é retribuído por isso, você começa a sentir que a sua energia ela tem um retorno, tem um equilíbrio. Então, assim, você começa a perceber que você não está fazendo à toa, né? Que aquilo que você faz é porque você gosta, é porque você se dedica, que você vai ver resultado. Foi o que você trouxe, né? Se uma pessoa já é grato com aquilo que você faz, no seu coração, isso já traz aquela centelha. Então você começa a perceber que você está tendo resultados. Isso é um passo importante para você não se sabotar. Porque às vezes a gente pensa também que resultado tem que ser imediato, ou então que mesmo tendo resultado, aquilo já não é bom, tinha que ser muito maior, e aí você vai entrando naquela confusão dentro de si. Será que é esse mesmo o caminho? Justamente por conta desse tédio, de saber se você tem essa capacidade de alcançar os seus sonhos, se você define metas. Eu, por exemplo, quando comecei nas constelações, e até hoje eu falo isso para os meus alunos da minha formação, que eu tenho frio na barriga. Imagina se eu faço uma constelação sem frio na barriga. Aí eu vou falar para vocês, já acabou o meu tesão, né? O meu desejo. Eu falo para eles, é como se você fosse pular de paraquedas. Sim. Você nunca sabe como vai ser. E aí que tá o desconhecido, porque nenhuma constelação é igual. E aí eu vejo que, às vezes, eu tento me sabotar. Será que eu sou bom? Será que eu não sei o quê? Mas é o próprio, no caso das constelações, é o próprio campo que nos guia, porque a gente precisa ir sem esse juízo de valor, para que a consciência se manifeste diante de nós. E eu vejo isso também em várias áreas da vida, porque às vezes a gente tenta controlar tanto as coisas que a gente fica nesse medo. Será que vai acontecer de uma forma diferente do que eu penso? Será que eu vou ganhar tantos? Será? Sim. Vitor, eu entendo que quando uma pessoa tem dentro do seu coração um forte chamado para realizar algo e ela não consegue, na minha compreensão, falta humildade, sabe? Falta humildade, né? A pessoa acredita que é ela que faz, né? Enquanto que, na verdade, eu jamais faria o que eu fiz se fosse eu que fizesse, sabe? Jamais, jamais, assim. Os milagres que acontecem, os momentos, os eventos sincrônicos, né? Os momentos que se tornam inesquecíveis, experiências que podem promover uma expansão de consciência definitiva por uma sabedoria apresentada num instante para gente. Coisas tão grandiosas que eu jamais poderia sequer planejar, sabe? E que eu sou surpreendida ao longo do meu trabalho, entregando as mentorias, ou as imersões, ou até mesmo em um atendimento individual. Então, eu passei muito por esse medo, né? Por isso que eu fiquei tantos anos no voluntariado e tudo mais. E hoje eu olho para aquela fase e vejo que me faltava humildade, porque eu acreditava que era eu que ia fazer. É como se eu fosse essa pessoa tão poderosa.
Enquanto que, na verdade, eu sou só essa pessoa que aceito que recebi essa missão e me coloco a serviço e acordo todos os dias para servir a essa missão. É a única coisa que eu faço. Eu tomei essa decisão, esse ano completo 8 anos, que todos os dias eu acordo para servir a essa missão. Seja atendendo individualmente, seja oferecendo uma mentoria, seja oferecendo uma formação, seja levando um grupo para um retiro, né? Porque eu faço tudo isso. Seja apenas lendo ou escrevendo, eu gosto muito de escrever. Não interessa, não tem um dia, eu incluo sábado, domingo, feriado, eu incluo tudo. Não tem um dia que eu não me coloque completamente disponível para essa missão. E isso é a única coisa que eu faço. Eu me coloco disponível e eu me dedico. Aquilo que eu sei que eu preciso fazer, eu faço. Mas o que acontece vai muito além daquilo que eu planejei e muito além daquilo que eu posso fazer, sabe? Então, o tempo que eu perdi, que foram... Eu não posso dizer que perdi, que eu não acredito nisso. Mas o tempo que eu fiquei me alegrando só no voluntariado e sofrendo na empresa, foram 4 anos a minha crise. Minha crise durou 4 anos. Por isso que eu falo para os meus clientes, para as minhas alunas, né? Quando elas querem fazer as mudanças de um dia para o outro, né? E eu digo que a natureza não dá salto, é que eu levei 4 anos. Eu falo para ela, tudo bem que eu não tinha toda essa estrutura de apoio que existe hoje. Parece louco, mas eu fiz essa virada em 2016 e não existia um Vitor, não existia uma Janice, não existia isso aqui não. Era muito mais desafiador. Mas eu fiquei de 2012 até 2016 numa crise violenta, né? Consegui transcender a tudo isso, levei 4 anos. E quando eu olho, era pura arrogância, sabe? Assim, de ter um chamado fortíssimo, né? Eu aqui resumi muito a história. A história é uma história bonita, muito bonita, mas tem passagens de muita dor, sabe? Por eu resistir. E essa arrogância foi o principal motivo da minha resistência. Nós não somos tão grandiosos como imaginamos na personalidade. Nós somos muito maiores do que imaginamos. Mas para sermos esse ser tão grandioso, não podemos dar tanta importância à personalidade. E isso é um aspecto muito difícil, né? Da gente perceber que nós não somos o centro das atenções. Por que eu digo isso? Porque essa capacidade de se perceber como centro das atenções, até não se perceber, é o que vai fazer você entender que você não precisa ser perfeito. Você pode se colocar em movimento com aquilo que você tem. Porque, assim como a água que está no nosso corpo, que está em tudo, ela precisa desse movimento. E se a gente não coloca aquilo que a gente sabe em movimento, a gente começa a engasgar quem está lá dentro de nós. Por mais que você aqui não seja constelador, não seja uma pessoa que divulgue seus conhecimentos online, ou sei lá. Mas se você, por exemplo, tá com uma pessoa, se você está aqui na live, depois você está com uma pessoa que está passando por uma dificuldade, aí você lembra, nossa, eu assisti isso naquela live, talvez é assim que você possa fazer dessa forma para que você se sinta mais abençoado para seguir a sua vida, para que é possível diferente. Então, você já se colocou em movimento. Porque as pessoas, muitas vezes, elas acham que precisam dominar todos os conhecimentos, assistir todos os livros, fazer todos os cursos que existem para poder começar. E acho que você passou por isso muito bem dito, né, na sua história. Eu passei por isso, que eu também fiz várias formações até resolver, até realmente me colocar nesse passo. E aí eu acho que a minha primeira constelação ela foi muito bonita no sentido de que eu criei um grupo, aí as pessoas foram entrando nesse grupo, aí a pessoa me procurou para constelar, eu falei, ixi, agora, será que eu vou fazer a constelação? Não, acho que não vai dar, vou inventar uma desculpa, falar que não vou poder. Aí tudo bem, chegou uma hora que eu falei, não, vou fazer. E aí eu comecei a fazer, aí eu não sabia se estava fazendo certo. Até hoje essa pessoa me agradece por esse movimento, que ela conseguiu sair de um emprego, hoje ela está feliz, tem tempo para a família. Então, às vezes, a gente se rende, a gente acredita tanto que tem que fazer o melhor para a pessoa, ser aquele salvador,
que a gente não percebe que o movimento ele acontece como tem que ser. E se você é humilde em perceber dessa forma, a cada dia que você levanta, que nem a Janice falou, você vai se levantar com esse desejo de servir, mesmo que seja de uma forma pequena, de uma forma sutil, mas entregando algo, porque você percebeu isso dentro de você. Eu acho que foi o grande aspecto dessa mudança, dessa viagem na Índia, te dar a chacoalhada, né? Porque eu precisei dessa chacoalhada por meio da dor. Mas tem pessoas que não precisam, elas precisam só de se conectar com algo maior, de se permitir. É que agora tá. Lógico, eu respeito o desafio de todo mundo, né, Vitor? Eu reconheço que fazer uma virada na vida não é nada fácil, até porque eu fiz e sei o quão desafiador é. Você fez, você sabe também. Mas eu preciso também trazer isso, de que a energia do mundo hoje está muito diferente. Então, hoje está mais fácil fazer grandes viradas. Tem toda uma colaboração, né? Tem todo um sistema colaborando para uma transição, para uma mudança de era. Então, hoje está mais fácil, eu diria que tem mais forças a favor, né? Então, essa coisa de ter que buscar conhecimento e achar que você nunca é capaz é parte também desse mecanismo do ego. Na verdade, ele quer evitar que você corra risco. Então, para que você não corra risco, você não pode colaborar com ninguém. Você não pode fazer nada por ninguém, não pode colaborar com ninguém, porque você precisa estar protegida de qualquer crítica, de qualquer julgamento. Então, fica protegendo a sua imagem e danificando a sua saúde, né? A sua saúde física, emocional, mental, espiritual, financeira, né? A sua saúde financeira vai para o ralo, enquanto você precisa proteger a imagem, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é ego forte e bolso fraco. Quanto mais forte o ego, mais fraco o bolso, né? Então, essas são as armadilhas, né? Que você entra quando ainda está muito presa a esse paradigma da terceira dimensão, né? Que a gente está fazendo aí esse salto para uma dimensão superior, mas ainda estamos todos muito presos, né, na terceira dimensão. Então, ficamos com muitas restrições e com muitas limitações que, na verdade, são apenas ilusões, né? Apenas ilusões. São limitações que você de verdade não tem, né? São limitações, problemas, sofrimentos que de verdade você não tem, né? Você passa a ter por estar identificado com um paradigma que limita demais a sua realidade, porque você está com uma visão completamente distorcida, né? E foi isso que aconteceu na Índia. Eu estava tentando lembrar o que eu ia falar. Eu ia falar o que a Índia foi para mim? A Índia foi foi tirar o chão dos meus pés, sabe, Vitor? Assim, a Índia tirou o chão dos meus pés. Porque simplesmente a minha experiência lá me fez ver que tudo que eu pensava, toda a visão de mundo que eu tinha construído até ali, não servia mais dali para frente. Então imagina, de repente, você se vê em uma realidade que tudo aquilo que você plantou, tudo aquilo que você colheu, tudo aquilo que você investiu, agora não te serve mais. É literalmente tirar o chão, sabe? Eu fiquei sem chão. Fiquei num lugar de muita vulnerabilidade, porque na direção daquilo que já fez sentido para mim, um dia eu não conseguia mais caminhar, porque eu não tinha nem energia para ir naquela direção. E na direção do novo não havia nada palpável. Então eu literalmente fiquei sem chão e tive que assumir esse lugar de sem chão, e que eu acho que esse foi o melhor lugar que eu podia ficar naquela fase da minha vida, sabe? Um lugar de muita vulnerabilidade. Porque naquele lugar, como eu não tinha nada, eu podia escolher o que eu queria ter. Entende? Então foi um lugar de muito poder. É realmente um paradoxo, né? É algo muito profundo, porque do nada você tinha a possibilidade de tomar uma decisão. E muitas
Muitas vezes a gente acha que tem essa capacidade, mas a gente não tem, porque a gente fica tão envolvido com os pensamentos, que às vezes são aquelas vozinhas na nossa cabeça. E foi algo que eu falei também ao longo da semana. Às vezes essa vozinha vem lá dos nossos pais, né? Que fala que você não consegue, você não dá conta, e aí você vai se blindando. Só que quando você traz esse aspecto, Janice, da autoimportância, que eu acho que ela é o maior paradigma de todo ser humano que vem para cá. Por isso que a gente realmente vem para uma caminhada de despertar. E o despertar é primeiro de nós mesmos. Quem sou eu? O que será que eu vim fazer aqui? Onde eu estou? O que eu faço com o que eu vim fazer aqui? São 4 perguntas que eu baseio muito a minha vida, né, hoje em dia. Então, quando você percebe que você se dá muito a essa autoimportância, quando você se coloca como esse centro das decisões, muitas vezes você perde a chance de observar o novo diante de você. Foi o que você vivenciou. Você perde a oportunidade de absorver o máximo de uma experiência. Eu acho que para você e tanto para mim, a gente se une, acho que entrelaça nesse momento dos aprendizados, que o mais importante para mim foi perceber que só existe o hoje. Só existe este momento agora, que é onde a gente percebe a consciência de tudo, é onde eu vejo a sua consciência daquilo que você coloca em movimento, onde você percebe a minha, a consciência das coisas, de tudo. Porque só este momento para nós é o importante. E quando você se envolve com esse momento presente, você deixa de ser a importância de tudo para se entregar. E isso a gente começa a perceber que está em tudo, nos relacionamentos, quando você perde um pouquinho do seu eu, do seu ego, para se tornar algo com o outro. E aí vem essa terceira energia, e é isso que a gente busca nos nossos grupos de pertencimento, para que a gente consiga criar essa unidade. Só que essa unidade, ela já é algo intrínseco a todos nós. Então, quando a gente se desconecta dessa unidade em nós e achamos que nós somos o centro, nós perdemos justamente a capacidade de absorver o máximo daquela experiência. Então, eu acho que você chegou num ponto de realmente muita sabedoria, porque a autoimportância, ela é o que cria guerras, é o que destrói povos, é o que gera segregação, que coloca o homem em um estado de poder, depois aí tem a guerra com a mulher, porque é justamente essa dificuldade de se enxergar como um só, experienciando algo em um planeta, né, que a gente chama. Por isso que quando a gente consegue de uma certa forma, se distanciar de nós mesmos e se perceber de uma ótica um pouco mais ampliada, nós conseguimos ver tudo com uma outra ótica. Nós conseguimos trazer mais leveza. Porque será que a gente não tem algo para aprender aqui para levar para uma outra caminhada? Será que a gente não está perdendo muito tempo, muita energia em algo que às vezes a gente nem tem o poder de solucionar, às vezes é do outro, e a gente quer colocar a nossa opinião, aquele que a gente traz dentro de nós por conta da nossa bagagem. E aí você vai vendo que a sua vida é sempre esse ciclo de perdas de energia, porque você tenta resistir a algo que não dá para controlar. Exato. Tem uma pergunta que me fazem com muita frequência, que é: Jean, como eu sei que eu estou vivendo o meu caminho? Como eu sei que eu estou vivendo o meu caminho? Tem a ver com uma coisa que você falou aqui, que é: como é que você pode ter um termômetro claro sobre se você vive o seu caminho ou não? Se na sua vida tem tédio, se na sua vida tem uma sensação de rotina, de sem graça, de sem sentido, você não está no seu caminho. Que é o que o Vitor falou, né? Você vai vencendo todo dia, né? Você nunca vai estar pronto para ser você. Você está aqui para ser você na sua máxima potência, contribuir para o maior número de pessoas possível, com o melhor possível, chegar até o mais longe possível. Ou seja, você nunca vai estar pronto. Então, é uma vida em que você tem uma aventura que é descobrir você, que é levar você à sua potência máxima, a construir o maior legado possível. Essa vida não tem como ter tédio.
Nessa vida não tem como ter uma rotina enfadonha, sem graça, sem coragem, sem entusiasmo. Não tem como. Então, a maneira... Eu falo isso de diversas formas, né? Sobre estar ou não estar no teu caminho, porque eu vivi muito isso e ajudo muita gente, né? Em relação a isso. Então, eu tenho uma larga experiência. Mas uma das maneiras de falar é essa. Assim, quando você está no seu caminho, não tem tédio. Porque é o que você falou. Você vai estar numa jornada de aprender, de se descobrir, de descobrir sobre o outro, de descobrir sobre o seu trabalho. Cada dia é um dia. Cada dia é um dia. E o que vale da vida é isso. É o presente. Gente, vocês estão escutando a Janice? Eu estou escutando você, Janice. Você me escuta? Você me escuta? Eu não estou... Ah, voltou. Voltou. É, gente, quando isso acontece, pode ter certeza que não é por acaso. Quando O todos babado esses, é forte. quando todas essas circunstâncias, elas vêm para tentar realmente bloquear, né, esse conhecimento, é porque a gente vê que ainda existem resistências querendo, de uma certa forma, nos parar. Não vou ser tão dramático assim, né? Mas existem sim influências que elas às vezes tentam retardar, agora vai ser, elas tentam retardar o processo, porque o É processo verdade. verdadeiro é essa descoberta de nós mesmos. E aqui você vai ser chamado de impostor, vai ser chamado de ovelha negra, vai ser chamado de um monte de coisa. Só que para você já não vai mais te afetar. Para você, o que realmente te move é o seu coração, é esse chamado. E não importa quantas pessoas você impactar, traga isso da sua essência, daquilo que realmente te move, porque você vai ver que a partir de você o seu relacionamento prospera, a sua carreira, a sua profissão, né? Que mais? A sua saúde, porque tudo parte de dentro de você. Não existe uma separação. Então, quando você encontra isso dentro, você traz para tudo, traz para a sua consciência de ser está em tudo. Então, eu acho que foi muito rico, realmente é uma live, a saída para a Índia foi poderosa. Foi. Eu jamais seria quem eu sou sem ter passado por aquela experiência. Mas foi uma experiência dura, foi uma experiência bem dura, mas era o que eu precisava. Sou Nem, muito grata mesmo. nem sempre esse despertar ele vai vir de uma forma confortável, né? É. E eu acho que a nossa maior dificuldade é justamente em resistir ao processo. Eu não resisti justamente. Tudo hoje eu vejo como uma partezinha dessa jornada. Então, tudo eu vejo como um propósito de ser para algo. Tanto a live daqui, do momento de hoje, tanto do que eu passei lá atrás, são possibilidades que a gente vai trazendo de acordo com aquilo que a gente tem de consciência. Então, se você muda o seu nível de consciência a partir de algo que aconteceu, as coisas precisam também ser atraídas de uma nova forma. Então, eu agradeço muito, viu, essa primeira oportunidade que nós tivemos, Janice. Conte comigo nos seus projetos, se você precisar também da minha presença para a gente falar de relacionamento. E sabe que você será muito bem-vinda aqui. Fala sobre os seus projetos, o que você tem, onde que as pessoas podem te achar. Sim. Nesse momento, inclusive, eu E o estou Instagram iniciando. Caiu de novo? vai cair. Falou que eu fui desconectado. É. Mas fala, termina rapidamente. Nesse momento eu estou com um grande portal para as mulheres, que é o Despertar Sistêmico, né? Uma mentoria que tem enfim, uma missão linda, grandiosíssima. E se alguém quiser saber sobre essa oportunidade, me chama no direct que eu converso. A gente está começando um grupo novo agora. E eu tenho esse trabalho de despertar, né? Despertar no relacionamento com você, no relacionamento com o outro, com o trabalho e com o dinheiro. Então, é um compromisso em entregar para você uma nova visão que transforma a sua vida completamente.
Uau, que bacana, viu, Janice? Tá ainda me escutando? Te Ai, que ouço bem. bom. Que apareceu aqui, mas eu vou pelo menos finalizar. Pessoal, sigam a Janice.